fazer o seguinte, eu vou colocar umas lâminas, né, porque eu gosto muito, né, quando eu falo do Paulo Freire, eu gosto muito de falar um pouco sobre a vida dele, né, sobre a biografia dele, embora eu queira deixar claro que eu não sou biógrafa de Freire, né, porque tem os biógrafos, tem as pessoas que se aprofundaram em cada momento da vida dele, né, e eu não sou não é meu objeto de estudo, né, não é essa a minha questão. A minha questão é, de fato, aprofundar uma pedagogia do trabalho, né? Eu defendo a tese de que Freire ele desenvolveu elementos de um processo educativo de trabalhadores. Eu quero que fique claro isso, né? Que fique bem registrado isso logo também no início da minha fala, que é para a gente poder discutir, vocês também poderem, né, me questionar, porque todo questionamento, para mim, né, embora possa parecer um pouco, às vezes, né, basal ou primário, não é, tá? Não é, porque me retira do meu lugar, né, gera estranhamentos, e para mim isso tudo são elementos importantes, né, para eu revisitar, inclusive, o legado do Freire. Então, assim, partindo de sistematizações, né, de biógrafos, né, do Freire, eu vou apresentar aqui as etapas da vida dele, porque vocês vão entender por que eu vou fazer isso, não vai ser uma coisa chata, prometo a vocês, né, no sentido de que, assim, né, toda a obra do Freire está em estreita associação, ligação, né, com a vida dele, né, com a vida. Né? Cada momento da vida dele, ele produziu uma obra, ele escreveu um texto, então é importante a gente estar ligado, né, nessas etapas da vida dele. Né? E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, né, que a produção intelectual do Freire, né, estava sempre ligada, associada, intimamente ligada à prática da vida dele, né, ela tem esse sentido existencial profundo, tá? Então, esse é um aspecto exatamente da teoria, do aporte teórico-metodológico freiriano, né? É existencial. E vocês vão notar isso aqui, tá bom? Conforme eu for falando, né, e colocando elementos, né, desse aporte freiriano, vocês vão observar, né, que tudo aquilo, né, que ele pontuou, né, como elementos pedagógicos, elementos educativos, tem um sentido político e existencial profundo, tá bom? Sobretudo político, obviamente, né? Porque a ação educativa do Freire era eminentemente, fundamentalmente, uma educação, um processo educativo para a transformação social. Tá? Isso é preciso ficar bastante claro, porque assim, alguns detratores do Paulo Freire, né, dizem que não, né? Que o Freire ele não tinha uma teoria, né, para a transformação social, e tem. Eu vou mostrar aqui algumas coisas, alguns elementos, justamente. Também os detratores falam muitas coisas, né? Não vamos nos deter a esse ponto, que não nos interessa aqui. Né? O que nos interessa, de fato, é mostrar aquilo que eu venho estudando, né? Aquilo que eu venho me aprofundando, né? Em diálogo com outras teorias também, de modo que a gente possa, sobretudo, tá? Eu acho que é importante também pontuar isso, de forma que a gente possa contribuir, né, para uma outra tarefa do sindicato, né, dos sindicatos. Tá? A gente, primeiro, assim, né, também dizer que toda a minha vida profissional, né, como pesquisadora, eu sempre trabalhei com sindicatos também. Né? Atualmente, eu estou com o sindicato, dois sindicatos, né? O estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, e o Simpro, né, que é o Sindicato dos Profissionais também de Educação, mas é de rede pública e rede privada que eu estou, né, trabalhando nesse momento que eu estou estudando trabalho remoto, trabalho saúde de professores em situação de trabalho remoto. Então, e afora isso, obviamente, organizando, né, os vários eventos que estão acontecendo em decorrência do centenário Paulo Freire. E eu me sinto assim compelida, né, a esse compromisso da gente, de fato, fazer um centenário vibrante. Né, porque o Paulo Freire ele tinha um vigor, né, ainda no final da vida dele, né, ele morre em 1997, ele tinha um vigor, né, admirável. Então, a gente precisa resgatar, né, a todo momento, né, esse aspecto da vida dele, esse vigor, né, com vistas, de fato, ao compromisso com a transformação social. Então, tem vamos dizer assim, né, tem essa tarefa aqui minha, né, também, da gente estar pensando de como fazer com que os sindicatos assumam um papel, né, de educadores coletivos. Tá? E eu vou trazer alguns elementos para a gente pensar isso, e para a gente debater isso, né? Porque eu acho que é um desafio,
né, que a gente tem, né? Ser um sindicato investigador e ser um sindicato educador. Pronto, então, antes de entrar na biografia dele, de apresentar, que eu já vou baixando aqui, vou tentar compartilhar com vocês, espera aí. Né? Eu quero fazer uma afirmação. Aliás, eu vou fazer aqui, vou falar de uma assertiva. Deixa eu ver se eu vou pegar aqui o... Entrou, Eliane? Está aí? Agora eu vou ver se eu coloco certo, espera aí. Vê se agora ficou melhor. Ficou? Sim. Peraí. Então, antes disso, eu quero fazer, antes de entrar na biografia do Freire, né, eu quero dizer, né, que fazer uma afirmação, tá bom? Uma afirmação para a gente ficar com um diálogo horizontal aqui, tá? Aqui não tem doutor que sabe mais do que o outro, não. Né? Não tem isso. Tá? A primeira eliminação que eu quero fazer é exatamente essa diferença, né, entre trabalhador manual e trabalhador intelectual, que era algo que o Freire insistia muito. Então, eu vou partir da afirmativa de que todos nós somos educadores, tá bom? Todos nós praticamos, né, estamos na prática educativa constantemente. Então, a gente elimina aí uma falsa, né, separação que tem na sociedade capitalista, né, entre trabalho manual e trabalho intelectual e, sobretudo, né, a divisão entre teoria e prática. Mas eu vou retomar esse ponto mais adiante. Então, é isso, né? A gente chegou a 100 primaveras, né? Eu vou aproveitar aí esse título que eu botei, a 100 primaveras do Paulo Freire, porque nós estamos organizando um evento, né, de base nacional na Fiocruz, que se chama Primavera Paulo Freire. Tá? E eu vou até passar depois, Eliane, vou passar para você, para a Cidiana, de modo a vocês fazerem a divulgação, para vocês se inscreverem, né? Porque a gente vai tentar fazer toda a nossa programação é no sentido da gente conciliar, né, ciência com cultura e arte. Né? Então, a gente vai ter algumas manifestações também culturais durante o evento, embora seja todo ele virtual, né? Porque a gente ainda está, obviamente, em situação, né, de confinamento social, de isolamento, né? E aí vai um ponto importante da gente pensar também é isso, né? A gente ainda está no momento crítico, ainda não podemos sair, né, dos protocolos e das regras, né, de segurança e de saúde pública. Então, assim, né, voltando ao ponto, voltando à linha de vida, né? Vou falar da linha de vida do Freire, né, e das 100 primaveras, né, que a gente ainda vai comemorar muitas, né, no sentido da celebração do pensamento do Freire, né, que é algo que, de fato, merece, né, a gente voltar e retornar sempre, né, aquilo que ele nos deixou como legado. Né? Então, o Paulo Regalos Neves Freire nasceu, né, em Recife, né, em 1921, e ele ingressa na Faculdade de Direito do Recife, né, em 1943. Essa parte aí da vida do Freire, né, os biógrafos, né, chamam da fase do Recife, né? Foi a fase que ele esteve lá no Recife, que ele viveu no Recife. Né? É uma fase muito importante, porque que é daí que vem, né, que nasce toda a base da teoria dele. Né? Agora, é importante vocês... Não sei se vocês observaram, né? Mas o Freire ele não fez pedagogia, vocês estão vendo aí, ó, ele fez direito. Né? Ele, na época, né, não tinha faculdade de educação lá em Recife, ele tinha que optar, né, na época, né, só tinha opção de engenharia, direito, medicina, né? Eram aquelas formações, né, disciplinares básicas, né, da época, né? Eram elas que perduravam, hegemônicas da época, e ele escolheu direito porque era o que tinha mais próximo das ciências humanas. Né? Mas ele costumava dizer que não conseguiu, né? Ele não conseguiu advogar, né? Porque, inclusive, ele chegou a entrar para um escritório, mas ele sempre ficava ao lado dos oprimidos, mesmo que seja, né, que tinha que ser algo que ele tinha que ir contra, ele viu que não daria, né, de fato, para ser advogado, para defender, né, uma causa que não fosse a dos oprimidos. Então, ele abandonou o direito, né? E a primeira, vamos dizer assim, experiência, né, do Freire, né, ele vem ser professor de português, né, de língua portuguesa, inclusive num colégio chamado Oswaldo Cruz, né,
E logo depois, né, ele começa, né, a aprofundar, desenvolver, né, a experiência dele de educação de adultos, né, de alfabetização, né? Por isso que vou marcar também, gente, quando eu falo alfabetização, porque o Paulo Freire é muito conhecido pelo método de alfabetização de adultos dele. Então, o que eu quero pontuar, né, que essa alfabetização de adultos, né, que do método de alfabetização de adultos do Freire é um método, vou repetir, tá? A todo momento eu vou me permitir fazer essa repetição para vocês entenderem, né, que o que eu defendo, o que eu estou defendendo, né, e aprofundando em termos de estudo, né, exatamente de que o Freire ele desenvolveu uma teoria, né, de educação de trabalhadores, tá bom? Então, que é para a gente pensar, inclusive, como sindicatos, para reproduzir, para a gente poder implementar esse tipo de método, né? Então, ele se forma, né? Ele se firma de fato como educador progressista, ele ganha, né, projeção no cenário nacional, né, no segundo Congresso Nacional de Educação de Adultos, com o trabalho à educação de adultos e as populações marginais, o problema dos mucambos, né? E ele defende a tese Educação e Atualidade Brasileira, que é um livro recém-publicado, né, no Brasil, póstumo, mas que foi uma grande obra, né, de 1959, que é fruto da experiência que ele teve. Veja bem, Paulo Freire, né, já foi educador do SESI, isso mesmo, Serviço Social da Indústria, né? E foi lá em Recife, ele foi de 1947 a 1957. Está vendo aí, ó, o período do SESI é um período que eu estou demarcando também aqui importante, além do período do Recife, né, o período do SESI, porque é a partir desse período que ele começa, né, a estabelecer as bases de educação de adultos, porque ele teve, nesse período do SESI, ele teve contato íntimo com os operários, né, ali do Recife. Então, ele começou a compreender várias coisas. Uma delas, né, era de que ele aprendia sempre com os trabalhadores, ele estava sempre aprendendo, né, com os operários. Então, é a partir daí que ele começa a construir, né, o aporte dele, o aporte teórico-metodológico dele. Mas aí, voltando ao período do Recife, né, ele foi um dos fundadores do Movimento de Cultura Popular, do MSP, e aí organizou, dirigiu a campanha de alfabetização de angicos, né? De pé no chão também se aprende a ler. Vocês devem estar acompanhando várias lives, né, agora, né, de comemoração no centenário do Freire, cuja temática principal é exatamente essa, né? Foi a experiência de Angicos. Angicos é uma cidade, né, no Rio Grande do Norte, e essa experiência assombrou o mundo. Por que assombrou o mundo, né? Porque ele conseguiu alfabetizar 300 trabalhadores em 40 horas. E qual era o aspecto central? O que revolucionou esse método, né? É que ele dizia, né, e ele afirmava que a leitura do mundo, a leitura da realidade precede a leitura da palavra. Olha, né? Ele afirmava isso em vários livros dele, né? De que a alfabetização política ela precedia a alfabetização das letras. E a gente pode voltar a isso, né? Porque o que a gente verifica ainda, né? Ainda hoje, naquela época, a gente tinha a população brasileira, né? Nós tínhamos um número muito grande de analfabetos, sendo que hoje, né, a gente, obviamente, esse número já reduziu bastante, mas ainda perdura, né, no cenário nacional a questão do analfabetismo político, de interpretação da realidade. Né? Isso é falado por vários educadores, né? Pessoas que não conseguem interpretar o mundo, pessoas que não conseguem realidade, fazer leitura crítica da realidade, 300 adultos, né, um período de 40 horas, verificou-se, né, isso tomou corpo, né, ganhou repercussão mundial. O Freire ele começa a ficar famoso exatamente nessa época, né, que saem vários, inclusive, jornais, né, o que estava acontecendo aqui em termos revolucionários de educação de adultos no Brasil. E aí, com essa experiência, ele foi convidado pelo presidente João Goulart, né, a coordenar, isso aí é 1963, né, a coordenar uma campanha nacional de alfabetização, ou seja, aquilo que ele estava fazendo, que ele fez, né, lá no Rio Grande do Norte, ele foi convidado a fazer no Brasil todo, que é o Programa Nacional de Alfabetização,
né? A ideia, o propósito ali, né, o objetivo era alfabetizar politizando 5 milhões de adultos. Vocês pensem a magnitude disso, a dimensão do que era naquele momento, né, momento onde ainda a gente tinha muito subordinação, né, sobretudo dos coronéis ainda, né, a gente tinha ainda, né, vamos dizer assim, uma subordinação muito grande, né, da área rural também, né, sobretudo dos trabalhadores rurais, e também, logicamente, né, nos centros urbanos, mas a ideia era politizar 5 milhões de adultos. Vocês pensam o que é isso, né, para o sistema, né, naquela época? Né? De fato, estava em curso ali reformas de base importantes, todo mundo conhece esse período da história do Brasil, que foi um período, né, muito assim, quase que a gente conseguiu, de fato, as transformações sociais que a gente tanto almeja. Né? E antes de tudo, a marca, né, da educação do Paulo Freire, aí, sobretudo nesse período, e depois ele desenvolveu ainda mais, e vocês vão entender por quê, era uma marca de educação revolucionária. Né? Ele preconizava ali, quando a gente lê, né, os livros, a gente vê claramente um aporte socialista de educação. Ele estava muito vinculado a uma pedagogia socialista. Né? Ou seja, é uma pedagogia que visa a transformação social, né? A romper com o modo de produção capitalista. Claro, né? O que acontece? Quando ele faz esse método revolucionário, quando ele começa a implantar, né, as bases do programa de alfabetização de adultos, né, naquele período, houve, né, em 1964 o golpe, né, o golpe militar, e quando existe, né, quando acontece o golpe militar, ele foi preso, né? Paulo Freire foi um dos primeiros a ser preso, ele foi preso e ele não chegou a ser torturado, né, mas ele foi logo exilado, e ele vai primeiro para a Bolívia, no período, esse é um outro período da vida dele, que é o período que ele começa, de fato, a escrever. Né? Um período de exílio serve, né, para ele, de fato, começar a escrever, onde ele escreve a Educação como Prática de Liberdade, onde ele escreve Pedagogia do Oprimido, que foi o livro dele mais importante em termos de divulgação, né, mundial. Quer dizer, a gente sabe, né, que o Pedagogia do Oprimido ele foi traduzido em várias línguas, inclusive em mandarim, né? E é o segundo livro de autor nacional mais lido no mundo todo. Né? É o Pedagogia do Oprimido. Então, de fato, é uma obra que é a referência ainda hoje né, no Brasil, no exterior, e eu convido vocês a lerem Pedagogia do Oprimido, que é visceralmente uma literatura ligada aos problemas de ordem, né, nacional e, sobretudo, também os latino-americanos, né? Porque o Freire, quando ele escreve Pedagogia do Oprimido, ele já tinha passado pela Bolívia, ele passou pelo Chile, né? E aí ele começou, de fato, a confirmar a situação de opressão e de colônia, né, que o Brasil e que os nossos outros países hermanos, né, nossos também estão subjugados. E aí, em 1969, ele lecionou um período na Universidade de Harvard e ele vai para Genebra. Então, ele vai para Genebra, na Suíça. Lá ele é consultor especial do Departamento de Educação do Conselho Mundial de Igreja. Nesse período, quero ressaltar, que é exatamente o período que agora eu estou estudando, que é o período, né, que ele foi, junto com os países africanos, ele foi convidado, né, sobretudo Guiné-Bissau, né, porque também foi a Cabo Verde e Angola, onde ele foi contribuir com a independência política e sistematização, né, dos planos de educação desses países. Né? E aí a gente tem, de fato, ali os relatos, né? Sobretudo no livro Cartas à Guiné-Bissau, que eu também indico para quem tem interesse em aprofundar os projetos, né, pedagógicos descolonizadores de trabalho. Veja bem, né, o que eu estou sinalizando é que ali dentro dessa experiência, né, desse momento da vida do Freire, ele desenvolveu, né, notas para uma pedagogia do trabalho, que é o que eu quero desenvolver aqui também com vocês. Ele só regressa ao Brasil em junho de 1980, mas assim, teve muita dificuldade de conseguir o passaporte. O que as autoridades, né, faziam, né, para impedir que ele voltasse, eles fizeram. Né? Então, ele tinha 5 filhos, né, do primeiro casamento, né, no segundo casamento ele não teve filhos, então ele teve muita dificuldade de voltar com a família para o Brasil. Depois, então, eu já falei para vocês, né, a fase do Recife,
a fase de Brasília, a fase do exílio e agora a fase de São Paulo, o período que ele foi, né, que ele ficou em São Paulo e foi empossado como secretário de Educação do município, né, do PT, e se afastou em 1992, mas ele foi do governo da Luísa Erundina, tá? Ele fundou, né, o Instituto Paulo Freire em 1991, inclusive convido, né, para que vocês acessem o Instituto. O Instituto Paulo Freire tem um site muito importante, e ali vocês têm acesso às obras e acesso às informações também, algumas delas, inclusive, que eu estou falando aqui, né? Daí em diante, ele criou a cátedra, né, na PUC de São Paulo, depois USP e Unesco. Então, por aí vocês veem, né, que ele tem um amplo legado, uma ampla história. Aí são as principais obras, né, dele, que foram obras escritas, como eu falei, né, logo no início, em consonância com o período que ele teve exilado, né? Educação com prática de liberdade, ação cultural para a liberdade, extensão ou comunicação, pedagogia do oprimido, cartas à Guiné-Bissau, conscientização, ideologia e educação, a importância do ato de ler. Essa ideia de leitura do Freire não é só uma leitura, como eu falei para vocês, né? Não é só letramento, não são só palavras, é leitura do mundo, né? Sobre educação, educação na cidade, a pedagogia da esperança, a professora Cintia Não, política e educação, cartas a Cristina, a sombra dessa mangueira e pedagogia da autonomia, que foi o último livro dele em vida, né? Que eu também recomendo que vocês leiam, é um livro de bolso, tipo esses livros da coleção Primeiros Passos, ele é bem pequenininho, vocês podem carregar no próprio bolso mesmo e ler em qualquer momento, né? E é bem fácil, é uma leitura fluida, fácil, e ali tem uma certa síntese, né, da pedagogia do Freire. Tá? Então, vocês notem, só olhando essa repertorização de títulos, né, daquilo que salta aos olhos, né, da importância do que ele pontua, né, como importante na pedagogia, dos processos educativos. Você vê logo de início a liberdade, né, a liberdade das pessoas, sobretudo, poderem se expressar. Né? E eu quero dizer para vocês o seguinte, que isso no mundo do trabalho é muito importante, né? As pessoas terem uma visão autônoma do mundo, né? Poderem desenvolver e falar aquilo, né, que pensam, que tem como crítica. Né? Então, ele marcava bastante essa ideia da liberdade. Né? A questão da pedagogia do oprimido, ou seja, ele sempre... O Freire, né, ele notou, ele observou que todos nós temos dentro, né, carregamos dentro de nós, né, o opressor e o oprimido. Né? Nós somos oprimidos, mas também somos opressores. E ele chamava atenção para essa vigilância, a importância da vigilância crítica constante que a gente tem que ter, né, para não exercermos também a opressão. Né? E a forma que ele tinha de romper, né, com essa opressão era já exatamente o diálogo. O diálogo ele é muito importante na pedagogia, é a base de toda a pedagogia freiriana, é a base, né, sobre a qual a gente constrói, de fato, o conhecimento. Né? Então, aí há alguns aspectos, né, só para destacar, para ficar mais claro, né, do ponto de vista didático, para a gente poder conversar um pouco. Né? Então, trata-se de uma pedagogia, né, que ela une o político ao social e ela é operativa, né, no que se refere à busca de mudanças e soluções. Ou seja, e aí tem uma estreita relação com o materialismo histórico, né, com o marxismo, né, e uma das teses, né, sobre Feuerbach, né, sobre a qual Marx escreveu, Marx e Engels, né, escreveram na ideologia alemã, é exatamente essa, né, de que o que importa é a transformação do mundo. É exatamente isso que o Freire praticou, né, em termos tanto como pedagogo, como educador, e também, né, nos escritos dele, nos registros e nas reflexões. Ela tem que ser, toda a teoria, né, e o aporte freiriano, ela é operativa no que se refere a soluções e mudanças, né, e empenha-se pela reflexividade em situações de grupo. Né, isso é muito importante também, né, quando ele cria a questão dos círculos de cultura, né, as rodas de conversa tão famosas hoje, né, que todo mundo usa, isso vem da pedagogia freiriana. Então, ele reafirma a liberdade e a autonomia do saber das pessoas ou da expressão para a produção de novo conhecimento. No trabalho, no mundo do trabalho, a gente nota, né, a gente observa que as pessoas têm a palavra e as suas visões, né, as visões de mundo caçadas. Né? A gente vive uma cultura de silêncio no trabalho. Silêncio no sentido de poder emitir opiniões, de exercitar a visão de mundo. Né?
Então, a autonomia para o Freire é exatamente uma categoria, né, que é importante de se pensar, porque ele faz com que a pessoa exercite uma reflexividade crítica própria. Não é pensar com a cabeça dos outros, percebe? É pensar com a sua própria. Então, fazer a reflexividade em situação crítica. Então, ela contribui para um novo estilo de educação, né? Deixa eu pegar aqui. Então, eu vou fazer um convite agora para a gente parar, né, para a gente voltar a esse período, né, de 1947 a 1957, porque foi um período fundamental, né, na trajetória do Freire, né, foram 10 anos que ele ficou ali com os operários, né, do SESI, e que ele constrói as bases, né, da educação de adultos, da educação de trabalhadores deles, né? Então, a primeira questão aí que ele investia era no aspecto coletivo, tá bom? Então, eu vou insistir muito nisso, né? Todos os espaços, né, de educação do Freire eram espaços coletivos. Tanto é que ele falava, naquele tempo, lá em cogestão, né? Os operários eles tinham que ser cogestores do trabalho, né? Fazia grupos de discussão, ele tinha um aspecto sempre, a educação para ele era sempre ação, né? E é fazer a passagem da consciência transitivo-crítica que resulte em trabalho transformador, né? Aí eu queria sinalizar o seguinte, né? O Freire ele tinha alguns aspectos aí a superar, né? Ele achava que na educação de adultos, na educação de trabalhadores, né? Ele verificava, né, que os trabalhadores eles tinham muito conhecimento sobre o próprio trabalho, e isso tinha que ser desenvolvido, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês um desafio, né? Toda educação de trabalhadores ela tem que ter como centro o próprio trabalho, o próprio processo de trabalho, como na própria acepção marxista, né? Conhecer a fundo o seu próprio processo de trabalho, porque é daí que vocês vão conhecer aquilo que adoece vocês no trabalho. E o Freire ele colocou isso, né? O trabalho como centro formador, o processo de trabalho como centro formador. Ele verificava isso, ele verificou que o trabalho concreto ele é importante, é um aspecto importante na formação do próprio trabalhador, né? Então, ele desenvolveu, né, 10 anos de intimidade com o operário urbano, né, ali, tanto, né, ali do Recife, né, no SESI. E ele viu que tinham 3 elementos fundamentais, né, para desenvolver o diálogo, sempre, o diálogo, a participação e a responsabilidade social. Ele chamava atenção lá nesse início, né, em 47 e 57, depois ele resgata essa questão da responsabilidade em outras obras, mas não volta tão a fundo, que todos nós temos uma responsabilidade com as transformações sociais, né, e com as mudanças que devem acontecer. Então, o aspecto da crítica também, né? Como eu falei para vocês, a questão da crítica, da visão crítica é algo muito importante. A criticidade implica na apropriação crescente pelo homem de sua posição no contexto. Então, quando eu afirmo, né, desse aspecto, ou seja, que o trabalhador ele tem que conhecer, sim, o seu próprio trabalho, ser crítico em relação ao seu processo de trabalho, entender, inclusive, o que adoece. Tem um outro aspecto também importante, é que tudo isso, né, o processo de trabalho local, ele está intimamente conectado com o contexto social, com o contexto político e social. Então, a gente também tem que ter leitura crítica sobre o contexto político e social. Ainda continuando, né, fazendo uma reflexão, né, sobre a questão da educação de trabalhadores, né? Ele fala sobre democracia, e aí eu queria chamar muita atenção, né, sobre esse período que a gente vive no Brasil, exatamente, né? Ele fala que a democracia ela é experiencial, que a gente tem, é algo que a gente deve praticar sempre, tá bom? Sempre. Não é algo, a democracia ela não é algo abstrato, né? Ele chamava muita atenção sobre isso. A gente tem que praticar de fato para conhecer as dimensões da democracia. E a contradição fundamental do Brasil é que nós temos muito poucas experiências democráticas. Quais são os aspectos dessas experiências democráticas, né? Diálogo, formação pelo debate, liberdade, crítica formativa, ampliação da esfera pública. Isso que vocês estão fazendo aqui é uma esfera pública, é a ampliação da esfera pública, é o diálogo, né, entre partes, né, que desejam, né, que potencialize a transformação da sociedade, a solidariedade de classe, que é algo muito importante também, o agir educativo e a formação de grupos de trabalhadores sempre. Investir sempre nos aspectos coletivos, como eu estou falando. Toda ação coletiva, toda formação coletiva, ela é em si,
né, insurgente, ela é em si transgressora. A ação dialógica, né, aí são alguns aspectos também importantes da gente falar, só um instantinho, né? A permanente aprendizagem com a vida concreta, com o cotidiano, né? Como eu falei no início, a teoria ela é carregada de um sentido existencial profundo, e a ação pedagógica se completa sempre na ação política, né? A praxis. Né? Não adianta só a gente refletir criticamente, né? A gente tem que agir. Né? E a característica do diálogo é isso, né? Tentando fazer uma síntese, já partindo, que, né, eu acho que já falei muito também, né, para a gente poder trocar, dialogar, a produção de conhecimento através da ação, da reflexão crítica, da curiosidade, do questionamento exigente e da inquietação e incerteza. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, né? Quando a gente fala numa possível, né, numa teoria de conhecimento do Paulo Freire, né, que se refere à educação de trabalhadores, tem uma questão assim, né, que é fundamental, estou voltando a ela porque eu já falei no início, que é justamente a superação entre teoria e prática. Né? Na verdade, o que eu li, né, a minha leitura sobre as obras do Freire é que a prática ela tem precedência sobre a teoria, tá bom? Ela precede a teoria. Então, você sempre deve partir da prática, né, dialogar com a teoria e voltar à prática para tentar fazer intervenções e realimentar a própria teoria, né? Porque a teoria ela só faz sentido se ela tiver, né, de fato, uma intervenção, um sentido prático de intervenção no mundo, tá bom? Então, essa relação teoria-prática ela é estreita, mas a prática ela é tão importante, né, o agir sobre a realidade é tão importante que o Freire, em determinado momento, ele abandona essa ideia de teoria-prática e fala prática-teoria, relação prática-teoria. Bom, esses elementos do método Paulo Freire, né, que ele desenvolveu, né, e que para quem tem interesse, de fato, né, em estar praticando o método Paulo Freire, né, ele coloca... Quem faz, na verdade, essa síntese é o próprio Moacir Gadotti, né, que foi um pedagogo importante, está vivo, ele é do Instituto Paulo Freire, e ele foi um contemporâneo, amigo do Freire, e ele fala que os elementos do método Paulo Freire são investigação temática, tematização e problematização. Eu posso voltar a isso se alguém tiver interesse. Então, assim, né, aí chamando a atenção, né, sobre a pedagogia do oprimido, que eu quero, de alguma forma, também aqui na minha fala, está incentivando, né, a leitura dos textos do Freire, porque aqui eu tenho uma interpretação, né, sobre a obra, sobre a vida dele, tá bom? Eu estou trazendo uma interpretação, né, e eu gostaria assim, né, que vocês lessem, né, de fato, para que vocês apreendam, né, e todo isso eu já verifiquei também, né, que eu dou algumas disciplinas, né, de educação em saúde e trabalho, e com os alunos, no diálogo que eu tenho com os alunos, é que a gente verifica que cada aluno, né, ele tem uma apreensão diferente sobre a obra do Freire. Então, por isso que eu incentivo fortemente que todos leiam para fazer uma apreensão. E eu quero dizer para vocês o seguinte, sei lá, né, já estou na 20ª vez, né, sei lá, que estou lendo a Pedagogia do Oprimido, e cada vez que leio vejo algo diferente, né? E é isso que, vamos dizer assim, né, que coloca uma obra no status de obra clássica, né? Que ela não declina, né? Ela não é uma obra datada, somente datada. Toda obra é datada, mas ela não é anacrônica, percebem? Ela tem, de fato, elementos, ela traz elementos da realidade, né, que são muito atuais. E a tese central, né, da pedagogia do oprimido é exatamente a pedagogia da revolução, que é uma revolução permanente, cotidiana, que a gente tem que exercer junto, né, no caso, a grupos, né, que são oprimidos. Então, o Freire foi um dos precursores do Brasil no pensamento pós-colonial, né? E, sobretudo nessa obra, Cartas à Guiné-Bissau, isso fica bastante claro. Ainda, né, reforçando bem para a gente poder para o diálogo entre nós, né, os dois elementos, né, que marcam aí as obras, né, liberdade e diálogo. Ele considera o diálogo, né, como instrumento transformador do mundo, porque promove um pensar verdadeiro e crítico, né, e promove a autonomia. Então, esse diálogo do Freire, veja bem, gente, ele não é uma mera conversa, ele é formativo. Então, ele não é qualquer coisa, né? Ele não se processa só numa conversa. Ele tem um processo, né? A dialogicidade, ela é processo,
né? E esse processo ele visa, sobretudo, né, que a pessoa, né, os envolvidos, tenham não só criticidade, mas questionem o mundo. Então, é tão importante essa questão do questionamento, né, e da elaboração de perguntas sobre a realidade, que o Freire escreve um livro, né, que é a Pedagogia da Pergunta. Então, a pergunta ela é muito importante para justamente isso, para a gente problematizar a realidade, para a gente questionar a realidade, para sermos críticos, né? Então, e a liberdade, obviamente, que é um outro aspecto, né, que ela é inseparável do pensamento esclarecedor, aí ele pega o pessoal da teoria crítica, né, para dialogar. A leitura do mundo, eu queria falar só um pouco mais, antes de terminar, sobre a leitura do mundo, né? Que a leitura e a escrita da palavra, né, passam pela leitura do mundo. Eu já falei sobre isso, mas eu quero também chamar mais atenção. É preciso entender o que se lê e escrever o que se entende. Para o autor, né, existe uma unidade dialética entre a leitura do mundo e a leitura da palavra, que possibilita cada vez mais o atuar e o pensar sobre a realidade, suscitando a sua transformação. O que significa isso? A transformação e o agir no mundo, ele não se caracteriza somente por uma ação concreta, né, sobre a realidade. Isso é fundamental, é importante, né? Mas você, ao fazer crítica sobre a realidade, você já está fazendo uma transformação, percebe? Ao você incentivar que o outro tenha crítica sobre a realidade, tenha uma crítica, né, sobre aquilo que acontece no mundo, você já está operando uma transformação de visão. Então, esse sentido de transformação também passa muito pela interpretação crítica, né, da vida. Então, liberdade, diálogo e crítica, tá bom? Essa tríade aí ela é importante para a gente poder pensar, né? E aí, né, a coerência, né, o Freire chamava muita atenção sobre a coerência entre a opção política revolucionária e a prática, a nossa prática, a vigilância da militância como educadores dispostos a ver e ouvir, né? A gente tem que estar sempre disposto também a ouvir, tá bom? Essa questão, ele colocava, né, esse polo, né, que é mais ou menos conceituado como um polo passivo da educação, que é o ouvir. Ele achava que isso era importante na própria ação, né? Você ouvir é muito importante. Tanto é que quando ele ia, o próprio Freire, quando ele ia para os círculos de cultura debater, por exemplo, com camponeses, que ele fez muito isso no Chile, né? Ele entrava nos círculos de diálogo com os camponeses e os camponeses ficavam mudos, calados, esperando que ele, o doutor, falasse o tempo todo, né? E ele se mantinha em silêncio até que todos começassem a se expressar, todos começassem a falar, que é uma forma de libertação, né? Ou seja, você ter a palavra, ter a sua visão colocada no mundo é uma forma de libertação, né, do opressor que está dentro de você. E ele desafiava, né, e desafiava o tempo todo que as pessoas falassem do seu conhecimento. E ele fazia questão que os camponeses falassem sobre o seu próprio trabalho. E aí ele pontuava como ele, né, como educador, não sabia nada a respeito do trabalho do camponês. Então, existe aí vamos dizer assim, né, ele queria dizer que tem a importância, né, da aliança entre os intelectuais, né, entre os educadores e os trabalhadores, para que se operem transformações no mundo. Né? E a dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual sempre, né? Que é a base do capitalismo. Né? Então, exige né, isso, exige um envolvimento, né, de fato, né, dos trabalhadores, para entender em perspectiva o seu processo de trabalho, identificar-se e reconhecer-se como classe trabalhadora. Isso é outro aspecto importante, né? O reconhecimento de classe. Combinar trabalho e estudo, né? Isso eu queria chamar a atenção, e aí eu acho que a gente podia levar isso para o debate, se alguém quisesse, né? Se a gente pudesse, né, falar um pouco sobre isso, né? Combinar a função, a importância, né, dos sindicatos, né? E o Freire chamava sobre uma forma da gente superar a divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, entre teoria e prática, é exatamente a gente promover e combinar trabalho e estudo, tá? Na nossa jornada de trabalho, durante a nossa jornada de trabalho, né? Estudar o nosso próprio processo de trabalho, sermos, de fato, né, pessoas que conhecem profundamente o nosso trabalho. Né? Isso é algo importante, que ele sempre chamava atenção. Né? E isso é verdadeira unidade entre prática e teoria, né, que ele inverte. Né? Então, tem uma pedagogia, né? Isso é muito presente na obra do Freire, existe uma pedagogia da luta, né? Ali nas obras do Freire, ou seja, a luta ela é pedagógica. Aquilo que os sindicatos fazem no seu cotidiano, né? De enfrentamento
a dominação e a opressão, isso é pedagógico, isso produz solidariedade, né, produz responsabilidade social, criatividade, liberdade e crítica ao modo de produção capitalista, né? Então, tem uma pedagogia da luta, inclusive, né, que ensina o companheirismo, a camaradagem. Então, por si, ela é educativa. Toda luta ela é educativa. Vocês, sindicatos, são agentes pedagógicos coletivos. A pedagogia do trabalho, para fechar, né? Eu queria pontuar, então, esses elementos que eu vim até aqui, então, repetindo, né, para a gente fechar e poder ir para o diálogo. Eu não sei nem quanto tempo eu estou falando. Se alguém pudesse me dizer quanto tempo eu estou falando, seria bom. Mas, enfim... Eliane... Fica tranquila, Kátia. Fica tranquila. Deu uma horinha aí, mas está sossegado. Tá, então, mas para fechar mesmo, né? Para fechar mesmo, nossa, já falei muito. Para fechar mesmo, então, para a gente ir para o debate, né? A pedagogia do trabalho é o trabalho como centro mesmo da formação, o trabalho concreto, o trabalho real, porque aí também, inclusive, que a gente vai ver os rebatimentos, né, desse processo, né, laborativo na nossa saúde, né? A unidade de trabalho manual e intelectual entre teoria e prática é ensinar a aprender e fazer, né, com que os sindicatos sejam agentes formadores, não só agentes investigativos também, né? É importante a gente fazer essa interação entre centros formadores, como, por exemplo, o SEST, né, e os sindicatos, para que os sindicatos operem também uma função formadora, né, na sociedade. E o novo intelectual coletivo, a gente precisa debater, porque esse novo intelectual coletivo, que seria o próprio sindicato, né, nesse caso que eu estou defendendo, ele teria a função de exercer tudo isso que coloquei aqui, né? É uma tarefa árdua, mas é uma tarefa de fato revolucionária, é uma tarefa de fato que rompe, né, com as bases exclusoras, né, e as bases opressoras do capitalismo, né? Então é isso, gente. Por hora é isso. Eu teria muito mais coisa para falar, mas já falei demais. E vamos agora... Quero ouvir vocês, tá? Para a gente começar o diálogo.